E hoje é dia de iPhone 14 Pro aqui no Loop Infinito. Hoje é dia de análise, aquela análise que eu sei que vocês gostam porque não é só uma leitura de specs, ela é baseada em experiência de uso e ela é sincera. Eu falo aqui na lata o que tá legal, o que tá ruim e o que pode fazer uma diferença para você que está pensando aí em fazer um upgrade para essa nova geração dos iPhones Pro. Então roda a vinheta e senta que lá vem review. Hoje eu começo o vídeo um pouquinho diferente, já trazendo para vocês um resumo da minha opinião desta análise do iPhone 14 Pro. Depois de usar esse novo iPhone por quase uma semana, eu só consigo pensar em 4 novidades grandes o bastante para você considerar esse modelo em relação ao iPhone 13 Pro. O primeiro e o mais legal é o Dynamic Island, que é uma forma super criativa e dinâmica de visualizar e interagir com informações do sistema, aplicativos ou acessórios. O segundo é a tela Always On, um recurso que finalmente chegou ao iPhone depois de ter estreado nos smartphones Android há 6 anos, lá no Galaxy S7. O terceiro é o modo ação para vídeos, que gera um conteúdo super estabilizado, um recurso que é exclusivo do iPhone 14 e 14 Pro. E a quarta novidade é o SOS de emergência, a detecção automática no caso de um acidente de carro e também a comunicação emergencial via satélite, que por enquanto só estará disponível nos Estados Unidos numa futura atualização do iOS. Por isso, eu nem vou levá-la muito em consideração nessa análise. Dito isso, se nenhuma dessas 4 novidades te chamou a atenção ou se você acha que elas não vão fazer diferença no seu uso do dia a dia, então provavelmente não vale a pena fazer um upgrade do iPhone 13 Pro para o iPhone 14. É claro que existem outras coisas que a gente precisa levar em consideração, como as evoluções nas especificações técnicas, um novo chip A16 Bionic, as melhorias nas câmeras, mas vocês vão ver assistindo esse vídeo que, pelo menos a minha experiência de uso no dia a dia, não faz muita diferença. São esses 4 pontos principais aí e o resto tem uma melhoria, mas não é tão significativa. Se você quiser saber exatamente o que eu tô falando, assiste o vídeo porque a partir de agora eu vou começar a minha análise separada em alguns tópicos. A gente vai começar falando sobre o design dele, depois vamos falar aí sobre a tela e também o Dynamic Island, especificações, desempenho e bateria e por fim o teste com as câmeras dos iPhones 14 Pro e também o 14 Pro Max. A minha análise ela é mais focada no iPhone 14, mas ela também vale para o 14 Pro Max porque nós não temos muitas diferenças, É o tamanho da tela e o tamanho da bateria. De resto, eles são praticamente iguais em termos de funcionalidade. Então, o Pro Max ele vai entregar uma autonomia maior de bateria e uma tela mais confortável, Um tamanho maior para você visualizar o conteúdo, porém a inconveniência de ser um tamanho maior para você transportar no dia a dia. Então, o foco é no 14 Pro, mas também vale para o 14 Pro Max. E antes de começar, um agradecimento a Zip4Me, que é a nossa parceira aqui na cobertura dos novos iPhones e é o seu redirecionador de compras nos Estados Unidos. Você compra lá nos Estados Unidos, manda para Zip4Me e depois manda para cá. Já sai economizando porque eles estão em Portland, no estado de Oregon, onde não há o imposto estadual dos Estados Unidos. Então, usando a Zip4Me, você economiza e tem muita praticidade para trazer alguma coisa que você não consegue comprar aqui no Brasil ou para ter os iPhones, por exemplo, em primeira mão. O link tá aí na descrição e daqui a pouco eu comento um pouquinho mais. Então, vamos lá, vamos falar desses meninos! Sobre o design, nós não temos grandes surpresas no design do iPhone 14 Pro. Na verdade, é a mesma coisa que a gente tinha no iPhone 13 Pro, A mesma estrutura, com vidro na frente, vidro atrás e a lateral de aço inoxidável. Na verdade, é a mesma fórmula até do iPhone 12, olha aí. O iPhone 12 aqui na mesa. Por isso que eu até brinquei lá no Instagram que nós temos o iPhone 12 Pro, aí você tem o 12S Pro, aí você tem o 12SS Pro, porque eles são praticamente o mesmo desenho, apesar de que o iPhone 13 Pro ele ficou um pouquinho mais grosso e o 14 Pro ele engrossou também. Ele é 0,2 milímetro mais grosso em relação ao iPhone 13 Pro e 3 gramas mais pesado. Pode não parecer muita coisa, mas é o suficiente para quando você segura um, segura o outro, depois você já percebe que tem uma diferença. E é claro, o tamanho da câmera, essa lombada eletrônica que não para de crescer. Olha aí, no iPhone 12 Pro como era, a gente já falava que era grande. No 13 Pro cresceu pra caramba
caramba. E no 14 Pro continua crescendo esse negócio. Tá grande mesmo. E como eu falei lá no vídeo de primeiras impressões, essa lombada das câmeras, ela já passou metade da espessura do smartphone. O iPhone 14 Pro tem uma espessura total aí de 7,8 milímetros aqui na lateral. E esse módulo com as câmeras que salta algumas vezes, ele traz quase 5 milímetros. Ele tá ali entre 4 e 5 milímetros de espessura. Ou seja, realmente já chegou na metade da espessura do smartphone, o salto das câmeras aí para fora. Isso é difícil de perceber porque eles fazem esse salto aí em vários níveis. Então primeiro sobe o quadrado aqui embaixo, né, a base de vidro, aí depois sobe as lentes e depois tem um recortezinho na ponta da lente ainda. Então é tudo criado para ser assim o mais discreto possível, mas você percebe o salto quando você coloca eles na mesa. Agora eu vou colocar os três aqui na mesa, ó. iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro. Mas uma coisa sobre esse módulo de câmeras, sobre essas câmeras protuberantes aqui, que você provavelmente não sabe, é que isso daqui, esse salto violento, esse tamanho, é uma decisão quase que puramente estética por parte da Apple. Isso não representa câmeras maiores, sensores maiores, não necessariamente. O iFixit desmontou o iPhone 14 Pro e quando a gente vê ali os módulos das câmeras ali dentro, a gente vê que só a câmera principal tem esse tamanho. As outras não têm esse tamanho. O que a gente tem aqui são esses círculos maiores, com bordas, inclusive, quando a gente olha no detalhe, dá pra ver que tem uma borda, inclusive uma borda bem grande na telefoto, que é só pra manter a consistência, a aparência, o design, a harmonia estética desse módulo. Então ele poderia ser bem menor, mas a câmera principal seria maior do que as outras. Então a Apple tá escolhendo crescer esse negócio todo, porque é claro, você bate o olho de longe e vê que você fala qual que é a melhor? A maior, né? Deve ser a melhor. Mas não necessariamente tá crescendo tudo ali dentro. Se bobear, o tamanho do quadrado aqui podia ser até o do 12 Pro se as outras duas continuassem menores, né? Mas aí a câmera ultra-wide ela vai ficar maior e a Apple tá querendo manter esse design, essa harmonia estética e essa evolução aí ao longo das gerações. Por fim, o pessoal perguntou aí se cabe a capinha do 13 Pro no 14 e a resposta é não. Esse módulo ele tá tão maior que se você tentar colocar aqui, ó, ela até encaixa no aparelho, mas quando chega aqui no módulo, ó lá, não vai. Em contrapartida, a do 14 Pro encaixa no 13 Pro, mas fica com uma sobra que aí dá pra ver certinho o quanto ela cresceu. Aliás, vamos colocar no 12 também? Olhando isso aqui, eu não sei onde esse negócio vai parar, hein? E aí, consequentemente, as capinhas também vão ter um salto maior. E eu só não sofro com essa história dele ficar balançando em cima da mesa quando você tá usando, porque eu coloquei esse suportezinho aqui, que inclusive o link tá aí na descrição, e aí quando eu coloco ele aqui na mesa, ele meio que equilibra. Ó, aí ele não treme, fica de boa. Então, o link tá onde? Na descrição. E a outra mudança no design dos iPhones 14 Pro, e também isso também vale para os iPhones 14, é que nos Estados Unidos eles removeram a gavetinha para o chip de operadora. Ela ainda está presente nos modelos que vão ser vendidos aqui no Brasil e nos modelos lá na Europa e Reino Unido, que foi onde a gente comprou esse modelo aqui. E aí quando a Apple fez isso, a gente pensou, não, eles devem estar otimizando os componentes internos, né? Faz sentido, para os engenheiros é legal ter esse espaço a mais. Só que quando o iFixit desmontou esse iPhone 14 Pro, no lugar da gavetinha do chip de operadora, eles encontraram um pedacinho quadrado de plástico vazio, que não tem função nenhuma. Ele só está segurando o espaço ali. Ou seja, por enquanto, essa remoção da gavetinha do chip, ela não traz nenhum benefício para o design interno do smartphone. Ela é apenas a Apple erguendo a bandeira do eSIM e falando não queremos mais chip físico para futuramente desenvolver um iPhone sem a gavetinha para o mundo inteiro. Porque enquanto eles têm que produzir um modelo com e um modelo sem, faz mais sentido fazer isso mesmo. Mas a ideia aqui é a mensagem. O chip físico está com os dias contados. É isso que eles querem fazer. Eu não ligo pra isso não, é só as operadoras aqui no Brasil facilitarem a nossa vida. Tem 2 vídeos aqui já sobre o eSIM no iPhone 14, o último com o Nanette, gravado lá em Londres. Então se você quiser saber mais sobre a ativação do eSIM no iPhone 14, o link tá aqui na descrição desse vídeo, um conteúdo muito legal. Na prática, pode ser uma inconveniência a primeira vez que você for ativar, mas para a maioria das pessoas não vai fazer diferença. Então se você comprou lá nos Estados Unidos, tá trazendo com a Zip4Me de repente, tá de boa. E eu gosto desse design quadradinho, mas eu acho que essa porta Lightning precisa mudar com uma urgência. E é justamente isso que estão falando aí que vai acontecer no iPhone 15. Ou vai ser USB tipo C, ou vai ser só MagSafe sem um conector físico aqui embaixo. O que pra mim faria sentido, já que isso daqui para transferir dados, hoje em dia... Vocês já usaram fazer backup pelo iTunes? Hoje em dia? 480 megabits...
nessa porta que é USB 2.0? Não dá, né? Então, tira logo. Se for pra deixar o negócio capado, já tira logo. Isso é um insulto, velho. Como é que pode? 2022 lançar um celular que custa $1.000, que chega em R$10.000 com USB 2.0. Tira isso logo. Já ficou claro que você não liga pra porta USB. E é claro, a conectividade MagSafe continua desde a linha iPhone 12 e também é a minha forma favorita de carregar esse smartphone. E ele também traz uma resistência à água e poeira com o certificado IP68. Então esse é o design do iPhone 14 Pro. Agora, entrando na tela, nós temos aí diferenças legais em relação ao iPhone 13 Pro. E na verdade, quando a gente olha a parte da frente do smartphone, a gente vê que nós temos a maior mudança na identidade visual do iPhone desde o iPhone 10, que foi o primeiro com o Notch, né? Aqui nós temos o Dynamic Island, que traz essa nova cara para o iPhone. Essa é a nova identidade visual do iPhone a partir de agora. E aliás, essa linha 14 mal foi lançada, já temos rumores dizendo aí que nos iPhones 15 todos terão o Dynamic Island. Esse recurso que ainda não tem nome em português, mas que eu tô chamando de oblongo mágico. Daqui a pouco a minha opinião sobre o oblongo mágico. Mas vamos aí voltar sobre a tela. Então nós temos um recorte diferente nessa geração para os sensores do Face ID, né? A câmera TrueDepth e também a câmera frontal. E nós temos o mesmo tamanho e resolução da geração anterior. 6.1 polegadas, 6.7 polegadas, ambas Full HD+, trazendo aí a proporção de 21:9. São telas OLED também, só que o OLED dessa vez é diferente no caso dos modelos Pro, porque ele é um OLED LTPO. Isso significa que a taxa de atualização aqui ela é de 120 Hz, mas o sistema pode definir a variação dessa taxa, podendo ser de 1 a até 120 Hz. E aliás, com relação aos Hz, ninguém falou nada. Quando a Apple não fala nada, é porque não mudou nada. E no caso dos iPhones 14, eles mantêm a tela OLED de 60 Hz. Então não tem LTPO, é a mesma tela do iPhone 13, essa daqui. É a mesma tela. E as bordas da tela estão um pouco menores, mas isso é quase imperceptível. Só quando você compara e inspeciona do lado do 13 Pro que a gente percebe essa diferença. Mas no dia a dia você não percebe que essa característica melhorou muito. Mas voltando ao modelo Pro, que é o foco do nosso vídeo, nós temos com essa tela OLED LTPO finalmente o recurso de tela Always On. Quando você trava o smartphone e desliga a tela, ela pode continuar ligada num estado aí que consome pouca bateria, exibindo informações como o relógio, o calendário, widgets que você coloca ali e por aí vai. Então assim, a tela Always On ela existe nos smartphones Android desde 2016. Estreou aí no Galaxy S7 e lá a lógica era outra. No Android a lógica sempre foi outra, beleza. Pixel preto é pixel desligado, então vamos acender só o relógio e já era. A Apple preferiu esperar colocar a tecnologia LTPO, que chegou primeiro nos Apple Watches, chegou no iPhone essa tecnologia e aí aqui a gente tem o brilho no mínimo e temos aí 1 Hz por segundo na taxa de atualização, ou seja, o menor possível. Dá para ver o relógio, né, trocando a hora, por exemplo, mas a gente não tem atualizações e aí rola a economia de energia. Eu acho que deveria ficar apagada, deveria ficar tudo preto, mas tem o modo sono. Se você coloca no modo sono, é como eu acho que deveria ser a tela Always On, né? Bem apagadinha com o fundo preto para não impactar na bateria. Mas essa tela Always On tem algumas curiosidades. Se você colocar ele aqui na mesa, ó, com a tela apontada para baixo, ele vai desligar a tela. E no total são 8 ações que fazem a tela Always On desligar. Essa é uma delas. Aí se você guardar no bolso, a mesma coisa acontece. Se o modo Sleep Focus, né, o modo de foco de sono estiver ativado também, o modo de baixa energia, aquele modo de economia de bateria do iPhone, se você ativar, a tela Always On é desligada. Se ele estiver conectado ao CarPlay ou se você estiver usando as câmeras naquele recurso de continuidade com o macOS. Se você não tiver usado o iPhone por um tempo, simplesmente desliga. E por fim, o mais legal, que é a integração com o Apple Watch. Então, se a tela Always On ela estiver ligada aqui, ela tá acesa, beleza. Tô com o celular aqui na mesa, em pé, bonitinho. Aí eu saí do estúdio aqui, fui ali do lado. A hora que eu sair desse cômodo aqui, ele já detecta por meio do Apple Watch e já vai apagar a tela. Aí quando eu estiver chegando, a tela acende de novo. Vou mostrar. Aí, ela apagou quando eu cheguei na porta do estúdio. Agora eu tô chegando aqui, ó. Ah lá, acendeu. Essa integração entre os dispositivos chega a ser mágico o negócio, e é a parte mais legal desse ecossistema da Apple. Eu só acho que realmente essa tela Always On ela tinha que ser
menos. Ela tinha que ter menos informações, o wallpaper tinha que ser todo preto. Eu, pessoalmente, vou deixar desligado, porque eu prefiro ter mais bateria do que a tela sempre ligada. Mas essa é a minha opinião. Você pode ligar ou desligar. O importante é que finalmente o recurso chegou e a Apple esperou, né? Eles queriam fazer do jeito deles. É sempre a mesma história. E o próximo item aqui da nossa lista é o brilho do iPhone 14 Pro, porque a Apple prometeu até 2000 nits de brilho, o que é muita coisa. 1600 nits ali de pico e 2000 nits de brilho. O que eles não comentaram, porém, é que isso é para conteúdo HDR. Então aqui está o iPhone 13 Pro do lado do iPhone 14 Pro e olha só, como vocês podem ver aí, o brilho dos dois está no máximo. E eu não percebi diferença no uso do dia a dia. Eu coloquei os dois lado a lado, fiquei usando pro conteúdo normal. Não tem diferença nenhuma no brilho. Eu tava achando que podia chegar até 2 vezes mais. Inclusive agora, vamos mexer aqui na abertura da câmera para deixar mais equilibrado aqui o brilho, para vocês verem que pelo menos uma tela normal do sistema aqui no dia a dia tá igual, tá vendo? Ó, a gente mexeu aí agora e o brilho, a intensidade da luz está igual. Esse pico que eles prometem, né? O pico de 1600 nits é quando você está vendo algum conteúdo HDR. E aí precisa ser uma exibição de um conteúdo HDR que tenha uma iluminação, né? Que seja um conteúdo com um brilho alto. Porque sob a luz do sol, uma luz direta, muito clara, em um uso normal, eu não percebi diferença nenhuma. Eu coloquei os dois lado a lado, ó, vocês estão vendo aí. Eu coloquei o brilho no máximo, no manual, coloquei ele no automático e os dois iPhones ficaram com o mesmo brilho o tempo todo durante esse teste. Depois eu fiz um teste com um vídeo com HDR e aí dá para perceber alguns pontos mais claros no iPhone 14 Pro, mas de forma alguma é o dobro da intensidade do brilho na tela. Não é isso. Ele só é um pouco mais forte quando tem o conteúdo HDR e um pouquinho a mais ainda quando tá sob a luz do sol. Eu tinha criado uma expectativa de outra coisa. Eu achei que realmente ia ser mais brilhante sob a luz do sol, mas não foi. Particularmente isso não me afeta muito, porque raramente eu uso o brilho do iPhone no máximo. Mas se você usa ele muito em ambientes externos, muito iluminados, era para ter uma melhora que eu não consegui ver ainda. Talvez isso ainda precise de uma atualização de software, não sei, porque de 1000 para 2000 nits no ambiente externo era para você ver um brilho realmente muito mais forte, né? Mas enfim, eu não consegui ver, então desculpe Apple, mas esse brilho aí no dia a dia não fez diferença não. E por fim, ainda sobre a tela, nós temos aí o Dynamic Island, esse gostinho de mágica, esse gostinho da Apple de Steve Jobs que a gente não tinha há muito tempo. A Apple basicamente pegou um problema que era o entalhe aqui dos sensores que estão tentando resolver ou com a câmera debaixo da tela, ou com a câmera mecânica que sai aqui, aquela câmera pop-up, enfim, tem várias soluções aí no mercado. Eles pegaram algo que estava todo mundo tentando fugir daquilo e falaram, não, isso é nosso, isso faz parte da nossa interface. E isso é muito legal, uma solução muito criativa, né? Not a bug, it's not a bug, it's a feature. E virou um recurso mesmo, o Dynamic Island, que tem várias interações legais, trazendo desde informações do sistema, notificações e tipo widgets para os aplicativos, que tá muito legal de usar. Eu vou dizer que o meu uso pro Dynamic Island até agora tem sido mais passivo, é para ver as informações que estão rolando ali, não para ficar trocando de aplicativo, tocando aqui em cima. Mas as possibilidades são muito legais e eu quero mostrar algumas delas agora. Uma das interações mais legais, na minha opinião, é o player de música, a reprodução aqui em cima com esse acesso rápido aí, mas uma que eu usei bastante enquanto eu estava lá em Londres era a combinação do Google Maps com uma música que está sendo reproduzida aí em segundo plano, porque quando você joga aqui para cima lá, ele mistura os dois e vai te dando algumas indicações aí da rota, então ele pode ter até 2 aplicativos ou funcionalidades rodando em segundo plano aqui. Uma coisa que eu achei muito legal também é a notificação sobre acessórios, então, por exemplo, os AirPods Pro, inclusive, daqui a pouco vai sair os AirPods Pro 2. Quando você conecta eles, ele também mostra aqui, ó, então a gente tem a informação ali em cima, antes desse pop-up aqui, você tem a informação ali, se eu colocar eles aqui, sem a caixinha por perto, ele também dá uma notificação, quer ver, ó? Olha lá. Então nós temos aí os AirPods, o logo e também a indicação da bateria. E isso acontece assim para várias coisas no sistema. Tudo que era um banner, uma notificaçãozinha, agora tá aqui no Dynamic Island. Outra que eu vi sem querer outro dia, quando eu coloco no modo avião e aí eu tento abrir algum site aqui no Safari, olha lá, ele avisa aqui, ó, desativa o modo avião e use o Wi-Fi para acessar os dados. Tudo de uma forma muito fluida, né? Uma notificação diferente e uma interface muito legal. Então, super dinâmico, realmente, como o nome já diz, é muito dinâmico mesmo. E também tem umas coisas novas, como por exemplo uma indicação visual da reprodução de áudios do WhatsApp em segundo plano.
Fala, Will. Beleza, cara? Aproveitando que você tá aí falando sobre as novidades do Dynamic Island, eu também queria falar sobre uma novidade aqui na Zip4Me. A Zip4Me agora encurtou o tempo de trânsito para o pacote dos clientes chegar no Brasil. Isso é uma novidade que vale a pena mencionar também. Um abração aí para vocês. Porém, nem tudo são flores. Veja bem, agora eu tô só com a navegação dos mapas sendo exibida aqui. Só que dá para saber se eu tô conectado num 5G, num 4G, se eu tenho sinal de operadora? Não dá para saber por quê? Porque o negócio cresceu um pouquinho para essa aplicação e ocupou o espaço dos ícones aqui do lado. Se eu fechar aqui o Google Maps, que estava aberto, ó, fechar ele aqui, aí volta ao tamanho normal e eu consigo ver aqui que eu tenho sinal de operadora. Então, dependendo da aplicação, ela é grande e vai acabar consumindo muito espaço aqui em cima e atrapalhando um pouco. Sabe uma vez que eu fiquei bem atrapalhado quando eu estava testando? É quando eu ativei o acesso pessoal. E aí, se o acesso pessoal está ativado, deixa eu pegar um outro iPhone aqui e conectar, peraí. Quando o acesso pessoal é conectado, você tem essa indicação aqui e ela fica aí para sempre. Aí agora, como o Wi-Fi está desativado, eu tenho só uma barrinha de sinal aqui, mas eu não sei se é 4G ou se é 5G. Então seria muito legal poder escolher que tipos de aplicativo vai aqui para essa Dynamic Island ou não. Então falta essa tela para a gente fazer alguns ajustes. Eu dei uma boa fuçada aqui no iOS, eu não achei nenhuma informação disso, né, da Dynamic Island. Na verdade, quando eu vou na busca aqui, procuro vou procurar aqui Dynamic Island. Não tem absolutamente nada. Então é um recurso que ainda precisa de algumas otimizações. Ele é muito legal, mas às vezes ele atrapalha. Às vezes ele está atrapalhando. Então acho que vai sair no iOS 6.6, ó, iOS 6. No iOS 16.1 deve trazer mais personalizações. Eu acho que é um recurso que vai estar, redondinho quando vier o iPhone 15, né? Que aliás, como eu comentei aí, deve estar presente até nos modelos não Pro da linha iPhone 15. Futurologia aqui no Loop Infinito. Por fim, quando eu falei daquele gostinho de Steve Jobs, ó, se eu tocar aqui e arrastar, ó, ele vai crescendo, ó. Aí se eu soltar, ele volta ao tamanho normal, ó lá. Então é um recurso que foi bem pensado aí, esses detalhezinhos de interação. Prevejo também muitas selfies embaçadas, porque o povo vai botar o dedo aqui, né, na câmera na hora de mexer nesse negócio e vai ficar tudo embaçado. Limpem as câmeras, galera, limpem as câmeras. Agora, uma coisa que me atrapalhou foi a questão do scroll, né? Porque quando você abre alguma coisa, antigamente você tocava aqui no Note e aí já ia pra cima. Agora não, você tem que tocar aqui em cima, ó, na bordinha da tela. Aí ele sobe o conteúdo. Então, eu tô me acostumando com isso ainda. E alguns aplicativos vão precisar ser redesenhados, porque o entalhe, ele veio mais pra baixo. Então, por exemplo, no aplicativo Telegram, o nome da pessoa com quem você tá conversando tá colado aqui em cima, não tem nenhum espacinho, nenhuma bordinha. Então, vários apps vão ter que ser redesenhados. E aí outros apps estão sendo criados, né? Como por exemplo o nosso querido, que o Nanete já mostrou aqui, o Hit the Island, maravilhoso. Já perdi, ó, marquei 0 pontos. Esse é um joguinho no estilo Pong, no qual o seu objetivo é acertar o Dynamic Island com a bolinha, e também a criatividade do pessoal do Apollo, que é um browser para o Reddit, e eles criaram ali o Dynamic Zoo, que você pode colocar um animalzinho para ficar vivendo ali no Dynamic Island. Aí você personaliza, ele fica sempre por ali em cima. Já que não tem nenhuma informação útil que vai ser colocada ali durante o uso do aplicativo, você pode deixar um bichinho ali, olha lá. É só o começo, viu? Agora vamos às especificações técnicas dos componentes internos e depois um comentário sobre o desempenho. Então temos aqui, ó, o iPhone 13 Pro e o iPhone 14 Pro, ambos aí rodando o AIDA 64 pra gente ter mais alguns detalhes. E aí quando a gente vai aqui nos detalhes de processador, peraí, olha aí, nós temos aí a principal diferença sendo listada do A16 Bionic para o A15 Bionic. Nós temos aí o processo de litografia, né, a tecnologia, que desceu de 5 para 4 nanômetros, trazendo mais eficiência, mas nós temos mudança nos núcleos também, né? Porque o iPhone 13 Pro, ele usava núcleos ARM Avalanche, 2 núcleos de alto desempenho com 3.2 GHz de velocidade. Já o iPhone 14 Pro traz aí os núcleos ARM Everest, com 3.4 GHz de velocidade. Então, tem um aumento aí nos megahertz, no clock dos processadores de desempenho, porque nós temos mais outros aí. Esse cara aqui tinha 4 núcleos Blizzard de 1.82 GHz. E esse cara aqui traz 4 núcleos Sawtooth, aí com 2.02 GHz, ou seja, nós temos aí em torno de 200 MHz a mais, tanto nos núcleos de alto desempenho quanto nos de eficiência, que a diferença maior deve ser nesses núcleos de eficiência que lidam aí com a maior parte das tarefas no dia a dia.
Em termos de GPU, nós temos a mesma quantidade de núcleos, 5 núcleos de GPU em cada um deles. E em termos de memória RAM, nós temos 6 GB de memória. Memória RAM não teve alteração. A alteração foi na linha não Pro, que agora também conta com 6 GB de memória, né? No caso, o iPhone 14. O armazenamento vai de 128 a 1 TB. E eu acho que é basicamente isso em termos de specs, né? Especificações técnicas aí do produto. Agora, desempenho. Aí tem uma polêmica, inclusive, porque... gente, o que vocês... meu Deus, estão ligando aqui, ó. Não quero falar com vocês. Parem. Olha lá, você viu o bagulho aqui? Esse telemarketing safado me demonstrou um outro recurso do Dynamic Island que é muito legal. Quando ele tá tocando, ó... O bagulho cresce ali, isso é muito legal. Mas vamos lá, eu fiz um vídeo já aqui no canal com benchmarks. Teve aí os benchmarks comparando o 13 Pro com o 14 Pro. Nós rodamos aí 4 benchmarks e um teste prático de conversão de vídeo, um render de vídeo. E nós concluímos que, em termos de single core, temos um aumento aí em torno de 7% e o dobro no multicore, em torno de 14%, que é o que realmente importa, né? Então, até 14% a mais de desempenho do iPhone 13 Pro pro 14 Pro. E em termos de desempenho gráfico varia. Nós tivemos aí testes que mostraram de 11% a 25% a mais de desempenho. Então vai depender da aplicação. Aliás, um comentário aqui, um adendo sobre esse vídeo. Muitas pessoas comentaram nesse vídeo aí que se fazia alguma diferença ao fato do iPhone 14 Pro estar no Wi-Fi e o iPhone 13 Pro estar fora do Wi-Fi. Para esse teste, não. Teve uma galera especialistas. O teste está invalidado. Os testes não vale. Gente, pelo amor de Deus, não é o primeiro benchmark que eu faço, né? Se algum dos testes que eu fiz envolvesse dados, tivesse que baixar alguma coisa, fazer algum upload ou carregar uma cena via web, aí beleza, invalidava. Mas não foi o caso. As redes móveis não estavam sendo usadas, o Wi-Fi não estava sendo usado. Eu concordo, eu não discordo que os dois deveriam estar no modo avião, para a gente ter o resultado mais preciso possível. Mas o fato de um estar no 5G e o outro estar no Wi-Fi, não vai mudar muito. Aí teve uma galera que falou, não, mas porque esse daqui, ele tá no 5G, aí ele tá gastando mais bateria. Não tava gastando mais bateria, porque o outro também tava no 5G, mais Wi-Fi. Então, se alguém estivesse usando mais recursos nessa situação, seria o 14 Pro e não o 13 Pro. Mas eu fiz os testes de novo no modo avião, mesma coisa, tá? Não afeta. Eu sei que muitas pessoas comentaram, é uma coisa diferente, mas não afeta o desempenho. Não afeta. Na verdade, deve afetar alguma coisa, mas é tipo eu colocar uma pena na sua mochila. Vai ficar mais pesada? Vai. Você vai sentir a diferença? Não. Então, realmente, essa história toda é uma pena. Mas eu fiz um videozinho esclarecendo, viu? Pra quem quiser ver, eu vou deixar aqui na descrição. Eu gravei um vídeo, eu deixei de passear lá e gravei um vídeo a mais que acabou não indo pro ar, mas vou aproveitar aqui pra soltar, esclarecendo como eu faço os benchmarks e testando de novo no modo avião. A questão é, os números estavam corretos e um teste prático mostrou uma diferença nula no desempenho, que foi uma conversão de vídeo no Luma Fusion. Converti um vídeo aí de 1 minuto em 4K, foi a mesma velocidade no 13 Pro e no 14 Pro, e de fato, quando o smartphone acaba de sair, não há como perceber uma diferença, especialmente no uso do dia a dia. Então, se você rodar um benchmark, vai ter um número a mais, mas no dia a dia o 13 Pro e o 14 Pro ainda são equivalentes em termos de desempenho, na minha opinião. Pode ser que daqui a um ano isso mude, mas agora, no lançamento, é a mesma coisa. Tanto é que, em vários momentos, enquanto eu estava preparando essa análise para vocês, o que não é um processo fácil, eu estava usando um, depois estou usando o outro, testando uma coisa em um, testando uma coisa no outro, e várias vezes, galera, eu me peguei usando o iPhone 13 Pro achando que eu tava usando o 14 Pro. E aí eu falei, tô com o celular errado aqui. Então, isso invalidaria o teste. Não o toggle lá, né? Aliás, antes da gente ir pro próximo tópico, teve uma galera que falou com tanta ênfase que o teste foi invalidado, que isso não pode acontecer. Eu imagino que eles estavam com o iPhone 14 Pro ali, um iPhone 13 Pro, rodando o benchmark e dando diferente do meu. Pelo amor de Deus, né? A internet é cheia de especialistas de benchmark de iPhone. Mas se fez um teste aí e deu diferente, posta aí. Posta que se eu tiver errado, eu venho aqui e falo que eu tô errado. É isso aí, eu não quero estar certo, não. Eu quero trazer a informação certa. No caso é essa. Até que me provem o contrário. Agora a bateria, e nós temos um aumento na bateria física do iPhone 13 Pro para o iPhone 14 Pro de 105 mAh. Era 3.095, foi para 3.200 mAh, mantendo o mesmo tamanho. Claro, né? Ele ficou um pouquinho mais grosso, 0,2 milímetro mais grosso, mas isso é insignificante. Mas mantendo o mesmo tamanho, esse aumento é sempre bem-vindo. E assim, em termos de autonomia, para mim, nos meus primeiros testes, está muito parecido. O dia que eu peguei para testar, eu tirei ele do carregador
computador 9h30 da manhã e gravei vários vídeos, tirei várias fotos, usei redes sociais, aplicativos, ficou o dia todo pendurado no 4G andando pela cidade, e aí quando era 7 horas da noite ele estava com 10% de bateria. Então num uso mais intenso não chega até o final do dia, mas se você tiver um uso mais leve, ele até passa do primeiro dia, uma experiência muito parecida com a do 13 Pro. Aí, obviamente, né, se a gente considerar o iPhone 14 Pro Max, o modelo maior, a gente teria sim uma diferença na autonomia da bateria em relação ao modelo 14 Pro. O modelo maior tem mais bateria, vocês já sabem disso, aí a bateria vai mais longe. Mas nesse primeiro momento, com relação à bateria, muito parecida a experiência e tá ok pra mim, tá legal. Agora, essa tela Always On eu vou deixar desligada, porque eu acho que ela vai atrapalhar no consumo da energia. Eu quero mais bateria, sem a tela tem mais bateria, então a tela vai ficar desligada. E agora vamos às câmeras do iPhone 14 Pro em relação aos iPhones 13 Pro. Apesar de que eu acho que eu vou fazer depois um comparativo do 12 Pro pro 14 Pro, porque a gente vai ver mais diferença. Quando a gente compara a geração imediatamente anterior, que é o caso do iPhone 13 Pro, a gente vê pequenas melhorias. E nesse ano, naquela keynote confusa da Apple, aconteceu uma coisa curiosa. Algumas características das câmeras, elas ficaram piores e outras ficaram melhores. E aí eu falei, não, isso aí vai ficar meio equivalente. E foi a minha experiência com as fotos. Antes de mostrar as fotos para vocês, vamos só relembrar as especificações aí de cada câmera, começando por essa aqui de cima, que é a telefoto, que não mudou nada. No iPhone 13 Pro e no iPhone 14 Pro, 12 megapixels f2.8 com zoom ótico de 3 vezes. Eu tô vendo uma galera aí fazendo review de 2 dias, falando que tem zoom ótico de 2 vezes. Não tem zoom ótico de 2 vezes, o zoom ótico é 3 vezes. É que a keynote foi meio confusa, mas o zoom de 2 vezes é zoom digital da câmera principal. Vamos chegar lá. Câmera ultra wide, essa daqui, ó, essa daqui, o pessoal reclama às vezes que eu aponto para a câmera errada, que eu aponto para o módulo como um todo. Então hoje, ó, essa aqui, ó, dedão na câmera, e essa daqui. A câmera ultra wide, ela continua com 12 megapixels de resolução. Porém, nós temos diferenças aí no tamanho do sensor e também na abertura. Então ambas têm 12 megapixels, no 13 Pro era f1.8 com 1 micrômetro no tamanho dos pixels. No iPhone 14 Pro nós temos o f2.2, mais o tamanho dos pixels, 1.4 micrômetros. Esse número aí, esse tal de micrômetros, é o tamanho do pixel. Quanto maior esse número, maior é o pixel, mais luz ele consegue captar, né? A gente está falando de um sensor maior. Então, uma das características que tá ligada à captação de luz ficou pior e a outra ficou melhor, então o resultado vai acabar sendo muito próximo mesmo. Agora aqui embaixo a câmera principal, aí nós temos uma boa diferença, apesar da abertura o F também ter subido, o que representa uma captação menor de luz na parte ótica da câmera, mas o sensor é um novo sensor de 48 megapixels. Finalmente o iPhone saiu dos 12 megapixels na câmera principal, mas é claro, um sensor maior, o tamanho dos pixels também foi reduzido. Antes nós tínhamos aí em termos de micrômetros 1.9 no iPhone 13 Pro e agora aqui 1.22. Onde está a sacada dos 48 megapixels? Da tecnologia quad pixel que combina 4 pixels para você ter uma foto de 12 megapixels com uma captação de luz bem melhor. E sobre os sensores de câmera, a gente não falou nada, mas o LiDAR ele tá aqui, ó. O LiDAR ele continua presente, estava lá, tá aqui, que a gente não usa, não demonstra muito, porque ele acaba sendo mais para captar dados de profundidade ou para aplicativos tipo aquele que escaneia um ambiente 3D que pouquíssimas pessoas usam. Então tem o sensor LiDAR também, e o LED ele também recebeu melhorias do 13 Pro pro 14 Pro. O LED agora ele tem aí uma nova construção com 9 pontinhos ali que dão mais precisão e mais consistência quando você alterna entre as câmeras, mas fotos com LED de smartphone continuam sendo meio ruins e eu nos meus testes acabei usando ele só como lanterna, como quase todo mundo, né? Mas enfim. As fotos que eu tirei durante os meus testes ficaram ótimas, mas a melhoria ela não foi tão significativa em relação ao iPhone 13 Pro. Eu, pelo menos, eu só consegui perceber essas diferenças, essas mudanças, quando eu comparei as fotos lado a lado. Mas isso também é uma coisa comum quando a gente fala de duas gerações muito próximas de um smartphone topo de linha. E todas as fotos que vocês estão vendo e vão ver a partir de agora foram tiradas só apontando e clicando, sem nenhum ajuste. Vamos começar com a Ultra Wide. Nesse primeiro exemplo, nós temos um final de tarde com uma iluminação média, nem muito claro, nem muito escuro. De longe as fotos parecem iguais, mas se a gente der um zoom bem agressivo, zoom no talo aí da imagem, a gente vê que a foto do iPhone 14 Pro tem menos ruído em relação à do iPhone 13 Pro.
Em uma foto noturna, a mesma história. De longe elas são muito parecidas, mas um zoom no detalhe mostra que o iPhone 14 Pro faz um trabalho melhor na captação de luz, reduzindo o nível de ruído da imagem. E nessa foto com menos luz ainda, isso fica mais evidente, tanto no detalhe dessa coluna que está aí no fundo, quanto na estátua do leão. Dá para perceber que a gente tem bem mais detalhes na foto do iPhone 14 Pro. E lembrando também que todas essas fotos foram tiradas sem o modo noturno. E por fim, nesse último teste, fica bem claro a diferença na capacidade de captação de luz entre os dois smartphones. E eu também não vi muita diferença nas fotos com o modo macro, que também usam a câmera ultra-wide. E agora vamos à câmera tele com um zoom de 3 vezes, que tecnicamente é o mesmo hardware que a gente tem nessa câmera no iPhone 14 Pro e no iPhone 13 Pro. Mesma câmera nos dois. Mas o iPhone 14 Pro tem o A16 Bionic, um novo processador de imagem. A gente tem o Photonic Engine. Tem melhorias no pós-processamento, então o resultado ele deve ser melhor, certo? Essa era a minha expectativa, mas para minha surpresa, não foi bem isso que aconteceu. Nesse primeiro exemplo, olhando de longe, as fotos parecem idênticas, né? Não dá para ver muita diferença. Mas se a gente aproximar bastante a imagem, dá para perceber que o iPhone 13 Pro retém mais detalhes na captação, um resultado com menos ruído. Ué! Nessa outra foto aqui do Big Ben, dando um zoom no relógio, isso acontece de novo, só que dessa vez a diferença ficou muito mais visível. A foto do iPhone 14 Pro tem menos definição e mais ruído do que a do 13 Pro. E sendo bem sincero com vocês, quando eu tava na rua tirando essas fotos, quando eu tava preparando esses testes, eu achei que as duas estavam iguais. Foi só quando eu sentei aqui na bancada e aí eu dei esse zoom pra gente comparar que eu percebi que as fotos do iPhone 14 estão de fato inferiores às do iPhone 13 Pro, quando a gente fala de câmera telefoto, né? No dia a dia, quando você vai postar numa rede social, você não vai perceber essa diferença, mas isso não deveria acontecer, né? Ai, mas e o Photonic Engine, do que? Isso aí é marketing, eles inventam cada nome que a gente nem sabe se é verdade ou não. O negócio é testar, é levar os dois pra rua, tirar as fotos e aí a gente descobre se melhorou ou não. No caso, não melhorou. E essas fotos que eu tirei de tarde, que não é um dia ensolarado, essas fotos à tarde, que não tem tanta luz, ajudam a ver o desempenho em relação à captação de luz dessas câmeras. Isso nas fotos de tarde. Mas e as fotos de tardes? Nessa imagem com a câmera telefoto, o dia estava bem mais claro, mas dando um zoom novamente a gente percebe mais ruído na lente do iPhone 14 Pro, ou seja, esse resultado ele foi consistente em vários testes. É um resultado estranho, mas tá pior mesmo. Agora vamos à câmera principal do iPhone 14 Pro, que inclusive prefere tirar fotos com 12 megapixels, exceto em duas situações. Até agora eu só percebi 2 momentos que você consegue forçar a foto a sair com mais de 12 megapixels. Quando a gente abre o aplicativo nesse modo 1x, as fotos vão sair com uma resolução de 12 megapixels. Se você ativar o modo RAW, aí ela força a foto a sair com 48 megapixels. É só tocar no botãozinho aqui em cima e agora sim nós temos aí as fotos com 48 megapixels de resolução. Uma outra opção é você ativar o zoom digital de 2 vezes. Aí você vai ter uma foto ainda de 12 megapixels, mas usando o sensor sem o quad pixel, né, sem combinar os pixels, usando aí os 48 megapixels para gerar uma foto com o zoom de 2 vezes. Aí é claro, o sistema prefere tirar essas fotos de 12 megapixels porque está usando aí o quad pixel e a qualidade da captação de luz é melhor. Quando você está usando 48 megapixels, teoricamente, pelas especificações técnicas, o sensor capta menos luz. Mas eu não cheguei a perceber isso, não atrapalhou os meus resultados. Vamos lá. Nesse primeiro teste, as duas fotos são com o iPhone 14 Pro, uma de 12 megapixels e a outra de 48 megapixels. Com uma boa iluminação, a gente não percebe diferença até dar um zoom em algum detalhe da foto. Aí sim dá para ver que tem uma diferença na definição graças à resolução maior. Se a gente compara uma foto do iPhone 13 Pro e do iPhone 14 Pro de 12 megapixels com uma boa iluminação no ambiente, não dá para ver muita diferença. E se as duas fotos forem em RAW, a diferença na qualidade dos 12 megapixels contra os 48 megapixels continua evidente quando a gente dá um zoom nos detalhes da imagem.
E por fim, em uma foto noturna, a gente consegue um resultado bem melhor no iPhone 14 Pro, já que essa combinação quad-pixel do sensor entrega uma captação de luz bem superior sem a necessidade de tanto pós-processamento. E nas fotos com pouquíssima luz como essa, ainda sem ativar o modo noturno, de longe a gente não vê muita diferença, mas aproximando os detalhes, fica nítido que tem menos ruído na foto do iPhone 14 Pro, ele preserva mais detalhes. Mas e o zoom de 2 vezes? Bom, eu não cheguei a testar muito esse recurso porque eu achei que era um zoom digital, mas na verdade não é bem assim. Quando você ativa esse zoom de 2 vezes, a câmera trabalha com os 48 megapixels e gera uma imagem de 12 megapixels cropada. É similar a tirar uma foto em RAW e depois dar um zoom digital, mas é mais prático quando você está buscando ali um resultado rápido. Se você só tirar uma foto de 12 megapixels e aproximar, vai perder um pouco da resolução. Conclusão, câmera ultra-wide melhorou um pouquinho a captação de luz. Câmera telefoto piorou, não sei porquê, mas piorou a qualidade. Câmera principal melhorou definição e captação de luz. Mas tudo isso são coisas que você precisa ser um sommelier de pixels. Você precisa dar um zoom na imagem para perceber essas diferenças do 13 Pro para o 14 Pro. É sempre assim de uma geração para outra, né? No fim, se você vai postar numa rede social, a compressão do post, né, da divulgação da imagem, acaba deixando as duas iguais, né? A menos que você dê um zoom no talo. Tirar a foto em RAW aqui dá o zoom no talo, senão muito parecida a qualidade. Eu até acho que em termos de fotos tiradas com smartphone, você pega um smartphone de uma determinada fabricante, não precisa ser só a Apple não. Eu acho que hoje, 2022, de 3 gerações pra cá, o que mais importa não é se você tem a melhor câmera, mas sim a melhor composição de cena, a melhor iluminação, os melhores elementos ali na imagem para você fazer um clique bacana. Eu acho que isso é muito mais importante do que os componentes técnicos que você tem na mão, pelo menos quando a gente fala de câmera de smartphone. Então, essa é a minha opinião. Se tirar uma foto com o iPhone 14 Pro, 13 Pro ou até mesmo o 12 Pro que tá aqui também, se a cena for legal, as 3 fotos vão ficar legais. Você que é fotógrafo, você concorda comigo? Eu tenho um fotógrafo que concorda comigo aqui, tá, galera? Agora a câmera frontal, a câmera para selfies, que finalmente também recebeu melhorias. Estava parada num tempo aí nesses 12 megapixels f2, minha colinha tá aqui, f2.2, agora 12 megapixels f1.9. E na câmera selfie eu percebi um pouco mais de definição nas fotos. O novo foco automático, ele ajuda quando você se aproxima muito da câmera. Fora isso, não tem grandes diferenças, inclusive em testes de vídeo. Eu não percebi muita diferença em termos de iluminação, mas deu para notar que ela capta mais detalhes no iPhone 14 Pro. E tem também o autofoco, o foco automático. Com o foco automático, você consegue focar elementos mais próximos da câmera frontal. Então, se você é daqueles que enfia a cara aqui no celular para tirar uma selfie, vai ser melhor para você. Não é o meu caso, por isso que eu não tinha visto diferença até eu testar isso. Então, o autofoco está ajudando nesse sentido. Na hora que você vai tirar uma foto mais próxima ou na hora que você está gravando um vídeo, precisa alternar muito rápido do fundo para cá e talvez melhore um pouco, mas diferença sutil. Por falar em vídeo, vamos falar aí dos vídeos das câmeras traseiras também, que é muito legal. Vocês estão vendo aí uma amostra de vídeo gravado lá em Londres, no pouquíssimo tempo que eu tive aí para sair e testar essas câmeras. E como sempre, a coisa mais legal do iPhone, na minha opinião, é a consistência na qualidade da imagem, a consistência nas cores, quando você alterna da ultra wide para a câmera principal e depois para a telefoto durante a gravação de um vídeo. Isso é muito legal, é o que eu mais gosto quando a gente fala de gravação de vídeos aí com o iPhone. Não temos gravação em 8K 30 ainda, né? A Apple não integrou esse recurso. Nós continuamos aí com 4K até 60. Para os mais profissionais, nós temos o ProRes, mesma coisa do ano passado, limitado aí em 1080 para iPhones com menos armazenamento, né? Se você quiser usar o ProRes em 4K, você vai ter que ir para um modelo com mais armazenamento aí a partir de 256 GB, até porque consome muito do armazenamento. Nem faz sentido gravar em ProRes num iPhone de 128 GB, você vai encher em minutos o negócio. Agora, em termos de gravação de vídeo, o que mais me chamou a atenção é aquela super estabilização, o tal do modo ação, o modo action, que você ativa, ele dá uma cropadinha ali, né? Se estiver gravando em 4K, vai para 2.8K e aplica uma super estabilização, assim, quase em nível de câmera tipo GoPro.
Eu comparei depois com uma DJI Action 2, que a gente tem aqui no Loop, mas não chega nesse nível mais pelo campo de visão, né? Que ele dá uma cropada muito forte ali, mas a estabilização tá muito boa para uma primeira geração aí desse recurso. Então, para quem precisa de vídeos estabilizados, uma grande vantagem aí no iPhone 14 Pro. Uma outra coisa que melhorou bastante foi os vídeos naquele modo cinematográfico. Eu nunca dei muita bola para aquilo, porque é um vídeo que funciona, mas é numa condição muito específica. Você não pode ter muitos elementos na imagem, senão ele se confunde. E antes era só 1080p30. Aí eu já falava, então esse negócio. Mas agora que ele tá com 4K30, eu decidi testar mais uma vez e o resultado tá outra coisa, na minha opinião. Parece que melhorou bastante desde o lançamento desse recurso lá no iPhone 13 Pro e dá pra gravar um vídeo numa boa, mantendo aí a qualidade em 4K agora. Vocês estão vendo aí uma amostra que eu gravei lá na rua e eu achei bem legal. Ó, mudei um pouco a minha opinião sobre esse modo cinematográfico agora que ele também tá disponível em 4K30. Vou fazer mais alguns testes depois. E é isso, depois desses testes aí com as câmeras do iPhone 14 Pro, nós vamos caminhando para o final desta análise. Mas calma que eu ainda tenho alguns detalhes aqui para passar, porque eu não comentei sobre o carregamento deles. Se mantém a mesma coisa, né? Do 13 Pro para o 14 Pro, 23 watts no conector Lightning, 15 watts no MagSafe ou 7.5 watts no carregador Qi que todo mundo usa. Essa é uma piada, né? Esse insulto continua. Um outro detalhe sobre a conectividade Wi-Fi é que o Bluetooth agora é 5.3 no iPhone 14 Pro. Antes ele era 5.0 no iPhone 13 Pro. E o Wi-Fi não é Wi-Fi 6E ainda. Não muda a vida de ninguém, mas enfim. E é isso que eu tinha para contar para vocês sobre a minha experiência de uso aí de quase uma semana com o iPhone 14 Pro. Reforço mais uma vez que tudo que eu falei aqui vale para o 14 Pro Max também, exceto por autonomia da bateria e esse conforto da tela, né? Que esse tamanho maior é super confortável aí de usar. E aí, vale a pena o upgrade? Eu acho que depende. Se você tiver no iPhone 13 Pro, eu citei lá no começo do vídeo aqueles 4 novidades que podem te fazer considerar, né? Esse modo da câmera de ação, Dynamic Island, a tela Always On e o recurso aí do satélite, né, da comunicação via GPS, que não está disponível pra gente aqui no Brasil. Se um desses recursos te interessa, ou você viu alguma outra coisa aqui, talvez valha a pena. Eu acho que se você tem um 13 Pro ou algum outro smartphone topo de linha Android equivalente, não sei se vai valer a pena a troca. Agora, se você tem um iPhone 12 Pro, aí a diferença do que o 14 Pro oferece vai ser maior em relação ao 13 Pro. Se você não precisa dos recursos do Pro, você pode ir para o iPhone 14 também, que é um pouco mais básico, e o Nanete já fez um vídeo aqui comentando aí sobre as principais diferenças. Se você quer um Pro, mas não quer pegar o mais novo, pega o 13 Pro, porque ele também ainda é excelente. Agora cabe todos aqui. E eu sei que todo ano é a mesma coisa, vale a pena, não vale a pena, gente. Os iPhones estão caros. Você não precisa do mais topo de linha, dos recursos de última geração, a menos que uma dessas coisas chamou a atenção. Você fala, nossa, eu preciso disso. Se não, se você não tem um recurso, você fala, nossa, tem alguma coisa que você fala, nossa, eu preciso. Se não tiver, aí, de boa. Não fica nessa lua. Isso faz mal, esse negócio desse, preciso do... Não precisa. Não consigo nem terminar a frase. Então, mais uma vez, a minha conclusão é que esse iPhone traz apenas algumas melhorias. Ele apenas evolui os recursos, não traz nenhum grande diferencial. E essa é a estratégia da Apple de hoje. Todo ano vai melhorando um pouquinho, sempre vendendo. Ela não para de vender. Eles não soltam nada muito grande de uma vez mais no iPhone já há muito tempo. O iPhone 15 provavelmente vai ser a mesma coisa. E aí você acaba fazendo mais sentido você fazer um upgrade de 2 em 2 gerações, ou até mesmo de 3 em 3 gerações, dependendo de como você cuida do smartphone. Esse iPhone 12 aqui que eu mostrei, que eu usei nesse vídeo, é aquele que vocês viram o unboxing há 2 anos. Ele tá com cara de novo, ó. Olha isso, ele não tem é marca de dedo, mas não é marca de uso. Tipo risco. Ele não tem, ele tá praticamente novo. Essa é a grande vantagem de um iPhone. Você compra um modelo Pro, ele vai durar uns 2, 3 anos, tá recebendo atualização. Ó, no dia que sai o update, ele tá aqui com a iOS 16 e é isso aí, entendeu? Então, eu não acho que vale a pena você trocar todo ano. Se você tem um 13 Pro, se você tem um 12, um 11, aí pode fazer mais sentido. Então, essa é a minha opinião. Mas é claro que você tem que considerar o preço. Aqui no Brasil é um absurdo
de caro e compensa mais trazer de fora muitas vezes, né? É aí que entra uma das nossas parcerias aqui no Loop Infinito, dessa cobertura que vai se encerrando com esse vídeo, que é a Zip4Me, que é o seu endereço para compras e redirecionamento lá nos Estados Unidos. Vou explicar mais uma vez como funciona para quem perdeu, mas tem um link aí na descrição. Você faz um cadastro de graça na Zip4Me e já tem um endereço lá nos Estados Unidos. Aí você compra em algum site, isso é muito legal você já fazer o cadastro, porque o endereço está lá. Achou uma promoção na Amazon, na Best Buy, no eBay, quer comprar? Manda para o seu endereço, eles te avisam que chegou, fica lá por até 90 dias e aí você monta um envio e redireciona aqui para o Brasil. E uma vantagem é que esse armazém, esse endereço, fica em Oregon, no estado de Oregon, onde não há o imposto fiscal, o sales tax. Então você não paga aqueles 7, 8, 9% a mais que é aquele imposto estadual e já sai economizando. Monta o seu envio, chega aqui no Brasil e aí, ó, é só curtir. Tem cupom do Loop, o link tá aí na descrição, e também a Nomad, que me acompanhou em todos os momentos dessa viagem, tava sempre comigo aí durante a viagem, aqui no meu braço, ó, no Apple Pay, o cartão da Nomad, um cartão em dólar, é praticamente a sua conta americana. E você, usando a Nomad, você tem as menores taxas do mercado. O IOF é uma parcela do que você paga num cartão de crédito convencional. Então você economiza muito usando a Nomad, e hoje você pode transferir o seu dinheiro em reais para lá, via Pix, é instantâneo, e depois você converte para dólar e assim, poucos minutos já cai na sua conta. Então é muito prático, você pode usar em mais de 50 países, foi em todo lugar. A gente já foi para a Austrália com a Nomad, já foi para os Estados Unidos, já foi agora para Londres, e é uma maravilha. E usando o cupom do Loop, na sua primeira remessa, na sua primeira vez que você colocar dólar na conta, você ganha um cashback de até $20. Então a Nomad é uma parceira muito grande aqui do Loop Infinito, a gente sempre usa para economizar aí nas viagens. E o link, explicando como tudo funciona, se você tem alguma dúvida do processo, tá aqui na descrição. A conta é gratuita, você pode abrir a sua conta hoje com a Nomad, use o nosso link que tá aí na descrição. E por fim, se você comprar um desses iPhones, comprar qualquer iPhone, é importante você ter um seguro. Ó, Cacau.co seguros para smartphones, que imprevistos acontecem, então é bom você estar protegido. Você tem seguro contra roubo ou furto qualificado e também contra acidentes. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura aí dos lançamentos dos iPhones 14 neste ano. Eu peço um pouco de desculpas porque deu muito problema no primeiro dia, a gente sofreu muito. Eu tive que gravar aquele primeiro unboxing do iPhone 14 Pro, eu gravei ele 3 vezes. Vocês não sabem os bastidores. Vocês não sabem que o Nanete teve que sair numa papelaria, comprou uma colinha Prit e eu reembalei e colei aqueles negocinhos ali. A internet é uma mentira. Foi uma loucura, mas o conteúdo tá aí no ar. Ano que vem a gente faz melhor. Ano que vem a gente vai pra Austrália. Aí não tem pra ninguém. Então eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like aí se esse vídeo te ajudou a escolher um iPhone 14, ou se você curtiu, se divertiu, gostou da minha análise. Comenta aí também o que você achou de melhor nessa geração, ou o que você achou de pior também, ou também o que invalida a minha análise, né? A gente tá aí pra olhar e sempre melhorar. Valeu, galera, e até a próxima!